E no ano passado nós já queríamos fazer um trabalho, um estudo com a Roseli. Nós temos feito a cada 2 meses uma palestra, o departamento de homens aqui da igreja, e temos feito de assuntos diversos, mas todos sempre de muito interesse, que saem do grupo do nosso departamento de homens. Nós já tivemos assuntos de saúde, já tivemos assuntos de finanças, e nós tínhamos esse desejo aí de ouvir alguém bem qualificado, psicólogo, que nos falasse sobre esse tema do papel do homem, da mulher na família. Nós temos o sentimento que mesmo dentro do nosso ambiente cristão, há necessidade de se trabalhar bastante nessa área, né? De definição das funções. Então, isso eu vou deixar para a psicóloga Roseli falar para todos nós. Ela trabalha, acredito que aqui a maioria conheça, mas nós temos visitantes também. A Roseli trabalha dentro de um ambiente cristão como psicóloga, e ela tem como um dos focos do seu trabalho cuidar de quem cuida. Ela trabalha com lideranças das igrejas, com pastores, e ela trabalha por todo o Brasil, sempre fazendo estudos, palestras. Então, para nós é um privilégio aí ter a Roseli hoje conosco. Eu gostaria que o pastor Marcos Elias, que é o nosso pastor da igreja, nos trouxesse uma palavra introdutória, e logo nós passamos para a Roseli, para ela nos trazer esse estudo do papel do homem na família. Nós, depois que a Roseli fizer a exposição do seu trabalho, nós abriremos uns minutos para perguntas, para alguma dúvida, para esclarecimento. Nós poderemos perguntar para a Roseli. Pastor Marcos, por favor, poderia então vir aqui. Boa noite. Quero saudá-los na paz de Jesus. Quero deixar um versículo para todos nós, que se encontra no Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Como já falei a todos vocês aqui, os Salmos têm uma característica toda especial, porque os Salmos falam muito do sentimento humano, sentimento da alma e também do espírito. Quando nós lemos Salmos, nós nos identificamos muito. Parece que aquelas palavras estão dirigidas a nós, porque nós também passamos por situações que os salmistas passaram. E o salmista Davi está escrevendo aqui: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. 90% das pessoas buscam ao Senhor quando se encontram em situações de adversidade. Hoje, saindo aqui da igreja Quatral de tardinha, um senhor que mora bem próximo da igreja, ele veio falar conosco, pedindo um atendimento especial para a vida dele, porque ele precisa muito de Deus. E eu disse assim: você pode vir aqui, pode abrir o teu coração, e nós vamos orar por você. E ele está passando por uma grande luta, e mora aqui na frente, mas ainda bem que sabe onde buscar auxílio. Amém? E quando as pessoas precisam, as pessoas sabem onde buscar. Quando buscamos o Senhor, Ele nos responde. Agora, é necessário buscar com fé. É necessário buscar sabendo que Ele
ouve e que Ele responde. Na questão do salmista, Deus livrou ele de todos os temores, medos, situações adversas, situações que são às vezes mais fortes do que nós, que nos causam medo. Às vezes estamos em situações que nos amedrontam, mas quando buscamos o Senhor, Ele nos livra, no sentido de que Ele nos ajuda a enfrentar as situações e por sua graça e misericórdia nos concede vitória. O medo demonstra a nós que há algo mais forte do que nós, mais poderoso do que nós, e que nós sozinhos não vamos conseguir enfrentar e vencer. Este medo faz a gente reconhecer a nossa insignificância e a nossa dependência de Deus. Quando assim chegamos com o coração quebrantado e humilde, Deus nos livra, nos concedendo vitória, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu finalizo essa palavra dizendo que um dos homens da Bíblia Sagrada que mais sofreu depois de Jesus foi Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. E no final da sua experiência amarga, ele declarou as seguintes palavras: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço de andar contigo. Ele conheceu esse Deus na adversidade, ele conheceu esse Deus na luta, ele conheceu esse Deus no momento mais difícil, que Deus recompôs ele e ajudou. E Jó é tirado daquela situação com vitória, com bênção, e agora ele caminha, não mais de ouvir, não mais que as pessoas falaram para ele, mas ele diz: eu agora o conheço, porque eu ando com ele e ele anda comigo. Amém? Então eu convido você a cantar comigo e com Silas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua presença mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua presença mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida.
me alegro com tua vida em minha vida. Pai, nós agradecemos a Ti, porque embora não Te conhecendo completamente, porque somos limitados, Tu não Te poupas em se revelar a cada um de nós. Às vezes em nossas fraquezas, às vezes em nossas próprias derrotas, Tu se revela em cada lance da vida. E nós oramos para que Tu se reveles a cada um de nós, da forma da qual Tu és, para que a Tua graça, amor e misericórdia nos acompanhem. Nós reconhecemos que nós precisamos conhecer-Te ainda mais. E a nossa oração é que no transcorrer da nossa vida, de cada minuto, nós possamos Te conhecer, para que Tu possas transformar a nossa vida, o nosso ser, e que possamos ter profundas experiências contigo, que nos transforme e nos ajude a ajudar muitas pessoas que precisam de Ti. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença, que essa palestra que vamos ouvir seja um alimento para cada um de nós. Abençoe a irmã Roseli e a todos que estão aqui, e nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se todos conhecem, o nosso líder é o Paulinho, ele que coordena o departamento de homens, mas nós temos um princípio, nós trabalhamos democraticamente. Então hoje ele me disse: Martim, vai e fica à frente para auxiliar a exposição da Roseli. Mas eu vou tomar só um minutinho, porque eu creio que é importante fazer essa colocação antes de passar a palavra para a Roseli. Eu me converti fazem 5 anos, eu me batizei nessa igreja aqui no dia 21 de dezembro de 2008, e de lá para cá eu tenho realizado uma caminhada no sentido de reaprender os valores da vida, porque a gente passa a viver sob a orientação da Bíblia, e muda completamente, porque a gente, quando vive com os valores culturais, com os valores familiares, ficam muitas lacunas, e a Bíblia é um livro completo, ela nos ensina em todas as áreas da vida. Então tem sido muito benéfico para mim todos esses estudos, e eu sei que hoje será também. Por isso que é importante nós prestarmos bastante atenção, porque nós erramos em áreas que parecem muito simples, mas nós, como família, hoje nos desintegramos e estamos muito fragilizados no nosso país todo, né? Por questões que parecem muito simples, como essa questão do papel do homem e da mulher, que tu vai nos trazer, como questões de finanças, como questões diversas de comunicação, de diálogo, de valores. Então, nós estamos filmando hoje, nós passaremos a filmar todos esses estudos, porque eu creio que esse acervo vai ser bastante importante para trabalhos que se realizem aqui na igreja, em grupo de casais, em departamentos de homens, mulheres, jovens. Eu quero passar então, eu quis fazer essa colocação para que nós tenhamos esse entendimento, né, da importância desse espaço, desses estudos e desse momento único também de aproveitarmos a Roseli aqui conosco, da agenda dela. Eu peço então para que a Roseli nos passe o estudo que ela tem para nós aqui. Roseli. Obrigado, boa noite, todos, todas. Para mim é um privilégio poder falar aqui onde eu congrego, embora algumas pessoas estejam visitando e nem todos eu conheço, mas o pessoal que me conhece aqui convive comigo, com a minha família, então eu não posso fugir daquilo que eu sou, né? E
me alegro de poder, de alguma forma, conversar com vocês hoje. Obviamente, como alguém que vive essas questões, que tem uma família, que aprende sempre. E agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me tem dado, do trabalho que eu faço, que eu realizo, que eu gosto. Sou apaixonada por famílias, gosto do meu trabalho, sou apaixonada, sempre. Sou formada há 34 anos e exerço a minha profissão. E é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, além do conhecimento formal, acadêmico, que a gente precisa e tem e constantemente tem que aperfeiçoar, eu acredito que, como em outras profissões, um psicólogo, uma psicóloga se faz pelas pessoas que vêm nos procurar e que abrem o seu sagrado para nós, né? Então, isso é um privilégio, porque a gente aprende com eles. Então, eu entendo assim que um psicólogo, uma psicóloga se faz pelas suas escutas, por aquilo que as pessoas partilham. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que um dia abriram o seu coração, compartilharam coisas comigo e com as quais eu fui lidando. Então, trabalhar com pessoas, trabalhar com famílias, nos torna necessariamente mais respeitosos, porque a gente se encontra diante do mistério, diante do sagrado, que é uma família. E eu acho que a gente vai se tornando mais humilde também, porque, apesar de tantos anos trabalhando, eu me dou conta que eu não dou conta de tudo, e que eu não tenho resposta para tudo, e que às vezes eu só posso escutar, né? E vou ajudando aquelas pessoas a refletirem sobre as suas caminhadas. Então, fico muito honrada, né, de poder estar aqui com vocês hoje. E fiz um recorte, obviamente, porque tem tanta coisa que a gente pode falar sobre família, né? Então, a gente tem que fazer um recorte. Eu falei isso para o Martim. Eu estou, então, trazendo alguma das coisas que eu tenho pensado e compartilhado, porque eu já há muitos anos não trabalho com crianças pequenas. Quando eu ainda tinha um consultório em São Paulo, eu tinha consultório para criança. Mas depois que nós voltamos para cá, eu não quis mais trabalhar especificamente com crianças, fiz depois a minha especialização em terapia familiar, preferi trabalhar mais com família, com casais ou de adolescentes em diante. Então, uma parcela do meu trabalho são aulas, são assessorias, são, enfim, cursos que eu dou. E a outra parcela é a que eu exerço aqui, então, no meu consultório, onde eu atendo pessoas individualmente, em casal ou, eventualmente, em família. E aprendo muito com os adolescentes, né? Eu brinco dizendo que, primeiro, que eu me mantenho mais atualizada nas gírias deles, né? E depois, assim, eles nos desafiam, né? Eles nos desestabilizam, e por isso é muito rico. Então, um dos recortes que eu vou fazer tem um pouquinho esse viés, porque eu tenho trabalhado mais com adolescentes ultimamente, então vai por aí. Então, a ideia é trazer alguma coisa de reflexão, talvez de provocação, para a gente pensar juntos e trocar alguma coisa, tá? Então, eu preparei alguns slides, vou pedindo, então, para ir passando, e eu vou conversando um pouquinho. Esse ideograma é, na verdade, composto de 2 desenhinhos que significam crise, né? Um deles significa perigo, o outro significa oportunidade. Então, uma crise, ela é um perigo e uma oportunidade. Todos nós passamos por crises, todas as famílias passam, né? Então, não sei se alguém especificamente está numa crise maior agora, mas sempre é um momento de, como que uma dobradiça. Faz a gente, de alguma forma, tomar uma posição. Então, pode prosseguir. Nós temos vários tipos de crise em família. Existem crises de desenvolvimento e existem crises circunstanciais. As crises de desenvolvimento são aquelas que todo ser humano vai passar. Pelo menos dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, a gente vai para a escola, a gente passa pela adolescência, a gente sai de casa. Então, vamos dizer assim, são momentos específicos
onde existe uma mudança maior, faz com que exista um crescimento. E existem as crises circunstanciais, que são falecimentos, enfermidades, acidentes, mudanças, migração, dificuldades financeiras, perda de emprego, prisão e outras, que podem acontecer a qualquer momento da vida, né? Então, muito a grosso modo, assim, são esses tipos de crise que a gente está sujeito, vivendo. Não significa assim, cristão ou não, oriental ou ocidental, as pessoas podem passar por essas crises ao longo da vida. Adiante. Então, cada etapa do ciclo vital tem sua crise de passagem, né? Então, são etapas do ciclo vital. Por exemplo, nós passamos do período do bebê para o período da infância, do período da infância para a pré-puberdade, da pré-puberdade para o período de produção, então, de hormônios. Entramos na puberdade, depois jovem adulto, adulto maduro, depois o envelhecimento. Então, são processos que nós vamos passando como seres humanos. A família também vai passando por um desenvolvimento. Então, toda vez que um casalzinho entra por aqui e para aqui na frente do pastor e faz os seus votos, uma nova família inicia. E eles começam do zero, como todo mundo. Então, eles também, como pessoas, estão fazendo seu ciclo vital e, como famílias, estão iniciando um ciclo. Alguns vão ter filhos, outros não, mas é uma família nova que constitui. Hoje, nós temos vários modelos novos de família. Então, se você para pensar, aqui nos bancos da igreja existem muitos modelos novos, né? Quer dizer, já existiam antes, talvez a gente não se desse conta de tantos modelos. Mas existem modelos, por exemplo, onde os avós criam os filhos de seus filhos. Existem modelos onde uma pessoa solteira pode adotar uma criança. Existem modelos onde houve recasamento. Existem modelos onde o pai cria os filhos. Existem vários modelos, né? São famílias diferentes, eventualmente, mas na condição, na essência, como família. Adiante. Então, as crises de desenvolvimento, elas são normais, universais, previsíveis. Pode passar todos isso. Elas são... levam a família a um outro nível de maturidade e funcionamento, provocam mudanças permanentes na função dos membros da família. Algumas mudanças são sutis e graduais, outras são abruptas e dramáticas, e acontecem quando a família é incapaz de incorporar na nova etapa de desenvolvimento de um dos seus membros. Pode haver, então, ali um estresse ou uma parada. Vamos supor, uma mudança de status dentro da família é quando o teu filho tem um filho. Até então você era pai e mãe, você passa a ser avô, avó. Então, existe uma mudança geracional, né? Então, aí já é trigeracional. Isso nos conduz a um outro patamar. Então, quando a gente trabalha com pessoas, a gente quer saber quem são os antepassados, né? Como é que eles se relacionavam. Normalmente, quem trabalha com família faz um genograma, que é como se fosse uma árvore genealógica da família, que a gente vai anotando as relações afetivas das pessoas, tá? Como é que elas se relacionavam. Uma situação que eu tive uma vez de uma pessoa que foi criada em orfanato e não sabia nada dos seus antepassados. Então, daí as pessoas do orfanato se tornaram a sua família social, a sua família de referência, tá? Mas, assim, biologicamente, ele não tinha informação nenhuma dos seus antepassados. Também pode acontecer isso, e ele, então, tem a informação daquelas pessoas com as quais ele conviveu. Tá? Adiante. Então, pode colocar toda como oportunidade, no meio de uma crise, nós podemos crescer e nos desenvolver, mesmo com dor, e o perigo é estancar o crescimento e desenvolver condutas destrutivas. A crise, então, ela é um perigo e uma oportunidade. Um perigo de crescimento,
uma oportunidade de crescimento e o perigo, eventualmente, da gente empacar ali, estagnar ou até adoecer. Ela pode ser uma oportunidade, então, de crescimento e ela pode ser uma oportunidade de adoecimento. Nesse caso, então, é perigo. Tá? Vamos adiante? Então, aqui o perigo. O que eu estou pensando aqui? Que muitas vezes numa crise de família, a gente vê um ou mais membros desenvolverem esse tipo de comportamento. Isola-se ou foge dos demais, nega haver sentido tristeza, ira, medo ou culpa, ou se agarra a um desses sentimentos, torna-se agressivo, quer obter tudo pela força, maltrata os outros, quebra as coisas, ou se torna passivo, não faz nada para obter ajuda ou cuidar das suas coisas, ou torna-se dependente e espera que lhe deem tudo, não fazendo nenhum esforço para recuperar o que é recuperável. Né? Então, quando você vê uma pessoa com esse procedimento, você começa a pensar que ela não está escolhendo, eventualmente, o melhor caminho, que ela está com alguma dificuldade. Né? E, às vezes, os pais se irritam porque o filho está travado. Né? A dor, seja ela de que origem for, ela pode travar a pessoa. Quem já trabalhou em hospital aqui sabe que muitas vezes o paciente no hospital ele é mal-humorado. Ele fica bravo, ele reclama, né, porque ele está sentindo dor. Emocionalmente é a mesma coisa. Então, tem pessoas que ficam assim, muito mal-humoradas e ficam reagindo de forma agressiva porque estão adoecidas. Ou, como uma mãe me disse esses dias, meu filho só dorme. Né? Então, a pergunta é, do que ele está fugindo? O que ele está anestesiando? Que ele só dorme. Então, pode ser uma resposta de dor. Se a pessoa se deprime por muito tempo, vamos supor mais de 6 semanas, ou se torna demasiado ativo, se ela vive continuamente doente, se ela se comporta de uma forma muito diferente da habitual, se ela começa a abusar de álcool, fumo ou remédios, se começa a fazer coisas fora da lei, ou se torna inafetivo, indiferente e diz não sentir nada. São sinais de uma crise mal resolvida. Então, vamos supor, houve um luto em família. Perderam aquela vovó que era referência da família, que todo mundo gostava. Né? E aí, de repente, algumas pessoas começam a desenvolver alguns sintomas assim. Então, você pode pensar que ali tem um luto mal resolvido. O que é um luto mal resolvido? A pessoa não chorou o que tinha para chorar, né? Não conseguiu pôr para fora. Então, quando existe uma situação dessa, a gente procura ajudar a família a conversar, porque cada fenômeno que acontece em família, vamos supor, numa família de 4 pessoas, o mesmo fenômeno vai ter 4 interpretações. Cada um vivenciou de uma forma. Né? Eu atendi uma vez uma família que o filho mais novo tinha... o sonho dele era se formar e comprar uma moto. Ele se formou na faculdade, logo em seguida ele foi, comprou a moto. Quando ele estava saindo do emplacamento, ele sofreu um acidente e morreu ali na rua. Né? Então, foi um choque para essa família. Né? Tremendo. E cada um dos membros dessa família relatava esse fato a partir da sua ótica, do seu ponto de vista. Né? Só que eles não conseguiam conversar entre si sobre o falecimento desse moço, porque era muito doloroso. Então, eles evitavam o assunto, né? E a mãe simplesmente passava os dias com uma cadeira de praia sentada na frente do túmulo do rapaz. Né? E isso já vinha durando meses. Então, não era um luto resolvido, né? Era um luto perpetuado. Então, ajudar essa mãe a se encontrar com ela mesma, a fazer a despedida desse filho, é uma coisa muito dolorosa. Né? Mas ela tinha que decidir se ela ia seguir adiante com a sua família ou se ela ia morrer junto com aquele que tinha morrido. Então, assim, é um processo de ajudar as pessoas que ficaram travadas pela dor a começar a andar de novo. Então, adiante. Eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, que ele diz que famílias perfeitas
são como montanhas azuis ao longe. De perto, elas nunca são azuis, né? Então, assim, não existe família perfeita. Graças a Deus que na sua palavra Ele nos mostra as pessoas como elas são. Retrato completo, corpo inteiro, não só o 3x4 bonitinho do documento ali, né? Então, a família de Abraão, Isaac e Jacó, que é uma das coisas que eu tenho pesquisado e escrito também, uma família extremamente disfuncional, né? Mentiam, enganavam, as mulheres escutavam atrás das cortinas, então tinha um monte de comportamento assim disruptivo e a gente continua muitas vezes repetindo esses comportamentos. Então, não existe família perfeita, existem famílias, existem pessoas que eu já acho um mistério consigam conviver juntas, não é? Então, às vezes, quando eu escuto um casal falando assim para mim, doutora, mas sabe o que acontece? É que a gente é muito diferente. Não conheço nenhum casal onde as pessoas são iguais. Todos são diferentes, e muito diferentes. Cada um teve um tipo de educação, cada um teve um tipo de família, né? E que consigam conviver já é um milagre. Então, exige adaptação sempre, né? Não tem novidade nisso. Muito bem. Então, a gente considera filhos um presente de Deus, né? Aí você lembra daquela oração, daquele irmãozinho que orava, né? Senhor, né, tu me deste essas bênçãos, né? Me ajuda a suportar as tuas bênçãos, né? Porque tem hora assim que a gente quer pegar os pacotinhos e jogar pela janela, né? Acho que foi tu que falou uma vez, não é? Então, pois é, me lembrei. E assim, são umas gracinhas quando são pequenos, né? Mas choram, né? Tem fome, alguns vêm não conforme o figurino. E, aliás, aí tem uma das coisas que, quando a gente trabalha com igreja, com família, com pessoas, a gente se dá conta de como é importante a questão das expectativas. Então, muitas vezes, quando eu trabalho com casal, eu vou fazendo a relação das expectativas. Existe um contrato secreto de casamento. Sempre existe, né? Então, esse contrato, muitas vezes, não é explicitado na hora que a gente casa. O que você quer e o que você quer. Mas a gente casa, e cada um com o seu contrato de gaveta, né? Aí chega um belo dia que cada um tem que puxar o seu contrato e agora. Então, existem vários tipos de contrato. Tem o contrato, por exemplo, da mulher jovem e bonita que se cara com mais velho e rico. Qual é o contrato? É um contrato cruel, porque ela não pode ficar velha e feia e ele não pode ficar pobre. É? Então, tem contratos que, de vez em quando, precisam ser refeitos, né, em bases reais. E, quando acontece uma crise, é uma excelente oportunidade para a gente rever os contratos. Né? E, revendo, decidir. Vamos mais algumas milhas. Eu lembro, eu estava preparando isso, lembrando que uma vez eu disse para minha mãe, quando era adolescente, que eu não ia casar. E ela perguntou, mas por quê? Eu disse assim, porque eu não quero morrer de tédio. E o que eu não tive na minha família foi tédio. Nenhum dia. Né? Então, assim, Deus vai nos mostrando outras dimensões. E a gente tem que aprender a lidar com aquilo. E acaba sendo uma coisa interessante. Então, adolescentes, eu considero presente de Deus. Quando eu falo com pai de adolescente, nenhum se lembra daquilo que disseram quando eles nasceram. Ah, esse é um presente de Deus, que gracinha. Né? Por que será que a gente não consegue ver aqueles adolescentes que batem a porta que quase arranca o marco como um presente de Deus? Né? Porque, de repente, a gente se dá conta de que o rosto me é vagamente familiar, mas eu desconheço essa pessoa. Essa, muitas vezes, foi a sensação que eu tive quando os meus filhos entraram na adolescência. Né? Mas os adolescentes nos ajudam por uma outra razão. E aqui alguns não são pais de adolescentes, outros já foram, outros têm sobrinhos, vão ter netos. E adolescente é uma riqueza, porque eu entendo assim, a igreja com adolescentes, ela é exposta
necessariamente a essa vida que o adolescente traz, dos seus questionamentos, daquilo que ele impõe para a gente. Então, nesse sentido, o adolescente é um presente para a família extensa, onde a gente convive, porque eles vão questionar. E eles nos obrigam a nos questionarmos também. Eu lembro que uma vez eu dei um retiro, acho que foi, para um grupo de senhoras de uma determinada igreja, e 1 ano e pouco depois eu encontrei com algumas delas numa ocasião social, e aí eu estava com a minha família. E a minha filha Thaís tinha uns 13 anos na época, aquela época bem difícil, né? E aí vieram me abraçar, beijar, Roseli, quanto tempo, que bom te ver, não sei o quê, bababá. E uma delas falou para minha filha, porque sua mãe é maravilhosa, porque sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. E ela olhando assim. Aí, quando a mulher foi embora, ela disse, vai morar lá em casa. Né? A maravilhosa não era a mãe dela. Né? Porque a mãe exige, a mãe cobra, a mãe está em cima. Então, quanto menos editado, melhor. E aí a gente vai aprendendo isso. Né? E quando eles realmente adolesceram, que virou um caos, sabe aquele versículo 1 do Gênesis, assim? O caos. Então, eu fui buscar ajuda. E aí a Thaís também questionou, mãe, mas o que as pessoas vão dizer? Vão dizer que nós somos gente. Se eu recomendo isso para as pessoas e eu não faço, eu não tenho autoridade para dizer. Então, vamos buscar ajuda. Né? E assim, se eu estou com dor de dente, eu posso vir aqui no pastor orar, ele vai orar por mim, beleza, mas o ideal é daí eu ir no dentista. Então, se você está precisando de ajuda, vai buscar ajuda. Né? E graças a Deus por isso, que existem pessoas que podem nos ajudar. Né? Então, em determinados momentos, é necessário a gente ter aquela humildade de buscar ajuda e sair daquele patamar de dor que a gente se encontra e de trava que a gente fica. Entendendo que todo mundo tem problema. Bom, então, enquanto eles são pequenos, né, a gente enfia no carro, se eles sujam, a gente lava, né, a gente transporta, não tem problema nenhum. Mas depois de uma certa idade, você não pode e não deve fazer isso. E como é difícil ver, assim, qual é o momento de soltar. Né? Então, eu não posso dizer para vocês, esse é o momento, aquele é o momento, não tem receita. Você vai ter que descobrir o que funciona para a sua família, dentro dos teus valores, dos teus mitos, das tuas realidades, o que funciona. Antigamente, talvez, eles tinham mais autonomia porque era menos perigoso. Hoje em dia, os pais tentam segurar mais em função da segurança, mas, por outro lado, assim, se você proteger de tudo, se você cria naquela redoma de vidro, ele vai sobreviver como? Meus filhos foram assaltados várias vezes. Né? Então, a gente orientava, se você for assaltado, você não reage, entrega suas coisas, é isso. Vou fazer o quê? Eu moro numa cidade grande. Eu passar o resto da vida protegendo? Aí, esses dias, tinha um casal indignado lá, os dois estavam brigando entre si, porque o rapaz ia se inscrever no serviço militar e a mãe queria levar ele de carro até lá, e o pai estava surtado. Onde já se vê? Né? E elas, mas ele vai se perder. Né? Então, e aí esse descompasso, assim, e às vezes é o pai que é mais superprotetor, nem sempre é a mãe. Então, ajudá-los a crescer. Eu costumo dizer assim, que a gente precisa desenvolver neles esse senso de sobrevivência, porque é isso que vai ajudá-los profissionalmente. O profissional do futuro tem que ter flexibilidade, né? E tem que saber errar e acertar e buscar novos caminhos. A formação daqui a um tempo já não vai ser essa faculdade 3x4 que a gente vê, já vai ser multi. Então, se a gente não ensina, eles já estão em desvantagem. Ajudá-los a sobreviver. Né? De vez em quando faz aquele kit de sobrevivência em casa, como para o exército tinha, né, aquele negócio das selvas. Faz uma semana de selva na sua casa. Né? Tem que ensinar a cozinhar, tem que ensinar a lavar sua roupa. Às vezes chega o jovem e diz assim, não, decidi que eu vou morar sozinho, vou resolver as coisas por mim. Ah, que beleza, então você vai lavar sua roupa, vai limpar sua casa? Não, eu pensei de levar para minha mãe. Então você não quer morar sozinho.
Então, assim, se assumir é ajudá-los a crescer, né? Isso ajuda eles a sobreviver. Claro, a gente tem dificuldade? Óbvio que sim. A primeira vez que eu botei o Tiago no ônibus, acho que ele tinha 8 anos de idade, eu fui de carro atrás, para ver se ele ia descer no ponto certo, né? Mas ele só tinha 8 anos. Desceu, e depois ele olhou para mim e disse: não acredito, mãe. Né? Pois é. Mas, assim, aos poucos a gente vai soltando. De repente, depende mais de nós também. E aí você tem que medir. Eu não posso dizer para você: você pode hoje, você não pode. Agora, a realidade é que muitos de nós, com 14, 15 anos, já faziam muito mais do que a moçada hoje de 14, 15 anos. E, por isso, eles são tão ociosos e, às vezes, tão passivos. Esses dias eu estava lendo de um rapaz que, com 15 anos, era capitão de um navio inglês no século passado. Né? Então, assim, a gente poder ajudá-los a crescer, não infantilizar. Acho que é o primeiro grande ponto. Adiante. Então, é óbvio que, se às vezes eu enxergo essa pessoa cheia de espinhas, olha o quarto, né, dessa pessoa com 18 anos, e essa pessoa está me pedindo o carro, né? Então, não necessariamente eu tenho confiança, então eu não posso medir a capacidade de dirigir com o carro. São duas coisas diferentes. Porque se você olhar o carro, se você olhar o quarto, você não dá o carro. Né? Então, assim, ajudá-los a crescer e assumir as responsabilidades. Acho que a coisa mais difícil que a minha terapeuta disse aquela vez, porque eu era muito neurótica com o negócio do quarto arrumado, essas coisas assim, ela disse assim: de quem é o quarto? Né? Eu digo: não acredito que eu estou ouvindo isso. De quem é o quarto? O exercício mais difícil: fecha a porta. Não é comigo. Né? E aí estabelecer as regras. Tinha uma senhora que nos ajudava em casa com a limpeza, e eu disse: tal dia a tia fulana vem aqui, os quartos que forem adentráveis serão limpos. Os que não der para entrar vão ficar sujos, vão criar cabelo, não é problema meu, não sou eu que durmo lá. Né? Cesto de roupa é aqui, as roupas que estiverem no cesto, porque daí a gente divide as funções em casa, no cesto eu vou botar na máquina. Ah, mãe, cadê minha calça? Comigo não está. Depois de algumas semanas, as calças começavam a aparecer lá no cesto. Funciona. Né? Ninguém morre, todo mundo aprende. Faça o seu estilo dentro da sua casa. Obviamente, você não vai copiar o meu. Nem recomendo. Então, se um dia você não ouvir, um dia você vai ouvir alguma coisa mais ou menos assim: vou com a roupa que eu quiser. Não vou à igreja. Você não pode me obrigar. Você não me entende. Você não confia em mim. Se você me amasse, você deixaria. Você não passa de um hipócrita. Não sei o que eu quero fazer. Quem diz essas coisas? Pessoas que estão buscando saber quem são. Né? Então, se a gente entende isso, a gente para de levar a coisa tão pessoal e começa a lidar com a realidade de que eles estão muito confusos, que eles são extremamente pressionados pelo mundo que eles vivem hoje, né? E não sabem muitas vezes quem são mesmo, nem o que escolher. Se a gente se colocar no lugar de um adolescente hoje, a gente começa a entender o sofrimento. E por isso que tem essa calamidade que é de tantos adolescentes se cortando. Né? Já atendi vários. Né? Então, se cortam, se mutilam, né? Alguns meio que só para baixar a ansiedade, porque parece que tem que se cortar para sentir que está vivo, para ver se está vivo ainda. Né? E é uma coisa muito dramática. Alguns, claro, com risco de vida mesmo, daí a gente tem que encaminhar realmente para psiquiatra para tentar salvar. Então, vamos lá. A identidade é uma construção. Nós não nos tornamos imediatamente, assim, de uma hora para outra, aquilo que nós somos, nem vocês, nem eu.
Isso foi construído, né? A Roseli, que hoje lida melhor com essas questões, teve que passar por tudo isso para aprender a lidar com essas questões. Então, a nossa identidade ela é continuamente construída. Mas mais ainda para o adolescente que está saindo de uma infância e está se descobrindo. Então, as escolhas resultam na identidade. Então, eles se definem pelo que eles não querem num primeiro momento. Tá? Então, assim, não sei o que eu quero ser, mas não quero ser parecido com meu pai e com a minha mãe. É a primeira coisa que eles dizem. Né? Então, por quê? Porque eles estão se posicionando. E os pais, muitas vezes, trazem isso muito pessoal. Não gosta de mim. Não é que não gosta. Normalmente, eles gostam muito. Eles só não querem ser parecidos. Porque, naquele momento, os pais são muito chatos, são muito quadrados, são muito tudo que eles não querem. Então, eles têm que fazer essa diferenciação para poder depois se aproximar de novo. Né? E a gente entender isso, às vezes, é custoso, porque... Né? E a pergunta que, muitas vezes, eu ouvi dentro do consultório do adolescente com seus pais é: você se importa comigo ou com o que vão dizer? Você não está deixando por minha causa ou pelo que isso vai significar para os outros? Então, é difícil, né? É difícil para os pais, sem dúvida que é. E eu não estou dizendo que sempre nós vamos ter paz, tá? Algumas vezes você vai dormir com a tensão pulsante dentro de casa. E ainda assim nós podemos amar, né? Mesmo sob tensão. Quando a gente está num circo, eventualmente que você vê aquele malabarista que tem aquelas coisas lá que voam, né? Eles se agarram naquelas traves. Então, quando ele solta para pegar a próxima, é um voo no ar. Né? E, de alguma forma, a gente tem fé de que ele vai alcançar. Né? Podem acontecer tombos, sim, mas, em geral, as pessoas conseguem agarrar a trave. Né? E os pais têm que ajudar nesse movimento de impulso. Você não pode me obrigar. Né? Então, assim, o que eu vejo? Variações de pressão ao suborno declarado, né, para que os filhos obedeçam. Pais comprando a obediência dos filhos. E aí eu trago isso para a gente poder pensar se é o melhor modelo. Então, tem coisas que você tem que definir para você. O que é inegociável e o que dá para a gente conversar. Né? Então, cada família tem os seus valores, aquilo que acredita. Nós, como cristãos, temos os nossos também. Eventualmente, nem assim todas as famílias vão concordar com as mesmas questões, não é? Mas, então, você, seu esposo, tem que decidir o que é inegociável, que vão ser poucas coisas, e o que dá para conversar. Então, muitas vezes, o primeiro filho é o que vai abrindo espaço. Né? Vai meio no cotovelo, abrindo espaço entre os pais. Porque os pais vêm com aquela ideia, né, de como o filho deve ser, e eles não são conforme o script que a gente escreveu. Poder ajudá-los e também negociar algumas coisas. Então, o tempo de desafiar e questionar não é só com você que é pai ou mãe. Ele vai questionar e ele vai desafiar as autoridades em geral. E quanto mais duro for aquele que precisa negociar, mais forte é a resposta do adolescente. Então, poder sentar e escutar, muitas vezes, o que eles querem dizer por trás daquela revolta é importante. Eu lembro que eu atendi uma vez uma adolescente que se cortava, daí eu chamei os pais, conversamos um pouco, né? E o pai colocou das suas angústias, enfim, a mãe também, né? E aí eu fui colocando algumas coisas com eles, assim, de como eu via a menina. Uma menina extremamente inteligente, muito inteligente, que dormia todas as almas, conseguia passar de ano, né?
Então, assim, tem que ser no mínimo inteligente para conseguir isso, né? E os pais olhando para mim, dizendo, essa mulher é doida. Né? Então, assim, mostrando para eles um outro lado que eles não conseguiam ver. De uma menina muito criativa, ela fazia aqueles versos japoneses, que eu não me lembro como é que chama, tem um nome para aquilo lá, que são poucas palavras, assim, extremamente inteligente, e mostrando isso para eles de como ela sofria, né, com tanta proibição, com tanto não pode. E aí, na semana seguinte, ela veio assim, não sei o que você disse para o meu pai, mas ele anda que é um santo. Né? Então, esse pai se esforçando para chegar ao coração da sua filha. E aí eu conversei com ela também, assim, sobre o esforço que os pais têm que fazer também, para ela também poder entender o esforço do seu pai. Né? E aí, assim, ver a caminhada, conseguir salvar o ano. Ela era uma adolescente obesa, daí consegui perder 17 quilos. Então, assim, conquistas importantes para ela, na idade dela. Né? Então, claro que a gente se alegra com isso e com a família que consegue começar a conversar, porque, na realidade, o que cura é o encontro. Né? Eu costumo dizer assim, eu não estou procurando o culpado por aquela situação, porque às vezes vem a família, doutora, nós estamos aqui porque a escola mandou, porque o Joãozinho é isso, Joãozinho é aquilo, Joãozinho fez isso, Joãozinho fez aquilo, então o Joãozinho é o bode expiatório. E ele tem culpa de tudo que acontece de errado naquela família. Então, obviamente, ele começa a se comportar como o errado da família, já que ele foi o eleito. E aí ele começa cada vez a produzir mais. Então, quando eu mostro para eles, olha, não estou interessada em quem é o culpado, mas assim, de como vocês conseguem conversar. Então, o que está doente nessa família é a comunicação, não o Joãozinho. Porque vocês conseguiram, assim, adoecer todo mundo não se falando mais, não abrindo o coração, não sentando juntos. Então, muitas vezes o exercício é de sentar junto e se falar. Eu lembro de um rapaz que fumava maconha e o pai dele, diretor de uma escola, ficava enlouquecido, né? Porque o filho só dava mau exemplo para o resto dos alunos e tal, não sei o quê. Então, poder sentar na frente desse pai e dizer, olha, assim, 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 tudo que ele tinha no coração, e o pai poder escutar. Né? Então, desentupir esse canal de comunicação que estava entupido. Então, vou dar um exemplo. Chega lá o seu Manuel, e estou aqui, doutora, porque a escola me mandou, porque... Então, estou criando os nomes aqui. O Rafael foi expulso de 3 escolas e botou fogo na escola, no banheiro, e explodiu não sei o quê, e eu faço tudo para esse menino, eu dou tudo para esse menino, tudo que eu não tive eu dou para esse menino, e ele me paga desse jeito, né? E o Rafael está lá morto de preocupação, né? Não está nem aí porque o pai dele está falando. E aí eu começo a perguntar, seu Manuel, como é que era na sua casa, quando você tinha a idade do Rafael? Como é que é? Eu já trabalhava aí na roça, doutora. E como é que era o seu pai? Seu pai era uma pessoa amorosa, assim, tratava vocês bem? Que isso, doutora? Carinho para o meu pai era comida na mesa e não tinha nada disso. Se a gente não estava nos conformes, já era um chicote e pronto. Né? E aí ele vai contando. E aí eu pergunto, então quer dizer que seu pai era mau para vocês? Não, eu não disse isso. Ele era bom do jeito dele. Né? E aí o Rafael, essas alturas, está prestando atenção na conversa. E eu digo, Rafael, vamos supor assim, por acaso, que um dia você se apaixone por alguém, queira ter um filho. Como é que você vai ser como pai? Você vai ser como seu pai? Ah, não. Não vou, não. Por quê? Porque eu vou dizer para o meu filho que eu gosto dele. Né? Então, qual é a queixa ali? A queixa que... E aí eu digo, seu Manuel, o senhor acha que consegue, assim, dar um abraço, dar um beijo no seu filho, dizer que gosta dele? E aquele homem calejado, já que trabalhou tanto, olha para mim e fala assim, não consigo. E aí, Rafael, está vendo a dificuldade do seu pai? Quem sabe você vai lá e dá um abraço e um beijo nele e diz que gosta dele. E o rapaz faz isso. É um encontro. Né? E isso ajuda essa família, isso cura.
por que será que a gente tem tanta dificuldade de dizer para as pessoas que a gente ama, né? Às vezes os mais próximos ficam com menos. E a gente poder dizer para os mais próximos o quanto eles são próximos, né? É isso? Foi um treino, né? E é para todos nós. A gente poder dizer, olhar no olho uma vez por dia, pelo menos, e dizer, você está bem? Como foi seu dia? Né? Eu lembro que às vezes a Thaís estava de bico desse tamanho, de manhã cedo, ela ia para a escola e eu dizia, Deus te abençoe. Não faz mal, Deus te abençoe. Né? De vez em quando te dá uma resposta atravessada e você poder dizer, eu também te amo. Você não precisa responder a mesma coisa no mesmo tom. Poder passar por cima de algumas coisas e entender que talvez a única coisa que permanece com a gente é o afeto esse. Né? E é isso que eles precisam. Todos nós precisamos. Como você conversa? Então, às vezes, eu vejo o padrão de conversa dos pais e eles têm dificuldades. Então, a gente poder se dar conta de como é o nosso palavreado, o nosso tom, quando a gente está falando com eles, né? Entre nós. Às vezes, a gente não se dá conta que a gente está passando esse tipo de informação e de formação. Às vezes, eu faço um exercício que é de os filhos reproduzirem uma cena dos pais, né? E a gente dá muita risada, né? Porque eles sabem direitinho, eles copiam tudo, né? A gente pensa que eles não estão ouvindo, que eles não estão ligando. Esse tempo eu estava falando com um colega, pergunte uma vez o que seus filhos acham do seu casamento. Eu disse, eu não. Eu disse, mas é um excelente feedback. Pergunte uma vez para o seu filho, para a sua filha, quando ele tiver a idade disso. Né? O teu ainda é pequeno, né, Marcos? Mas está observando tudo. Poder dizer, o que você acha do casamento meu e do seu pai? Eles dizem. E a gente pode ter um excelente feedback. Se dar conta de algumas coisas, porque algumas coisas os outros não vão te dizer. Mas o adolescente em casa, se ele puder, ele te diz. Né? E nos ajuda a crescer, nos desafia. Adiante. Poder, muitas vezes, contar dos nossos fracassos, dos novos desafios, e poder dizer para o filho ou para a filha, pode ser que você tenha razão. Por que a gente não tenta de novo, então? Né? Poder dizer, eu estou aprendendo a ser mãe e pai pela primeira vez. Eu não fui antes. Estou aprendendo a ser. E é com você que eu vou errar. Quem sabe você me ensina também. Assim, não tirania kids, porque eu não acho que os filhos têm que mandar nos pais. Tá? Hoje a gente vê um outro lado. Né? Às vezes no shopping vocês veem assim, às vezes uma criança no chão fazendo um escândalo e os pais fazendo tudo que a criança quer para ela parar quieta. Né? Também não é por aí. Eu acho que a gente pode, tira a criança então, acalma a criança. E eu vejo, às vezes, crianças nervosas, cansadas, com sono, sendo arrastadas shopping afora. Né? Então, essas coisas, ver a necessidade da criança, que ela tem de descansar, de se alimentar, de ter a sua rotina, também é importante. Adiante. Pode passar o próximo. Tem uma série na televisão que tem trabalhado bastante isso. Se alguém puder assistir, eu não sei se ainda está passando, muito interessante. Você assistiu, Marcos? Eu também. Achei muito legal. São adolescentes rebeldes que são colocados, então, numa casa de uma família, numa outra cultura,
Eu vi, eram 2 adolescentes ingleses que foram para a casa de um pessoal cristão, acho que na África. Gente, muito interessante. Então, tudo aquilo que eles desdenhavam, né, com seus pais, brigavam, destruíam, bebiam, faziam um monte de coisa, chegaram lá, viram uma outra realidade de gente que tem que trabalhar realmente pela sobrevivência, uma família muito simples, com ordem estabelecida, e assim como eles saem modificados dessa experiência. Muito interessante, se vocês puderem assistir, vale a pena. Então, adiante. Pode passar o próximo. Muitas vezes a impressão é essa, né? Que a gente está usando tudo que a gente pode e que eles não estão assim realmente nem aí para nada disso. Martim, quando eu tiver faltando 5 minutos, tu me dá um sinal, senão eu vou falando aqui, tá? Então, assim, grita quem não é ouvido, né? E quanto mais você sente que você não é ouvido, você vai subindo o tom. Então, às vezes, o contrário pode ajudar. Senta mais perto, olha no olho e diz assim: estou precisando falar contigo, você pode me dar 1 minutinho de atenção? Né? Então, eu fiz um exercício uma vez com uma mãe dela, durante algumas semanas, tratar a filha rebelde como hóspede em casa. Ela disse: Roseli, acho que eu não aguento. Vamos tentar. Vamos tentar. E ela começou a tratar a menina como se ela não fosse a mãe dela, como se ela fosse uma hóspede em casa. Porque com o hóspede, você não vai pegar pesado, né? Então, assim, e ela começou a fazer isso. E a menina começou a responder positivamente, sem saber do nosso trato, a essa nova abordagem, né? E, na realidade, se a gente parar para pensar, Deus nos deu os filhos como hóspedes na nossa casa. Eles não são nossos, eles pertencem a Ele. E nós somos os cuidadores, né? Nós somos responsáveis por eles. Isso nos ajuda a, muitas vezes, enxergar de uma outra forma. E a gente poder dizer: Senhor, eles são teus. Senhor, eles são teus. E poder ter essa sabedoria. Claro que tem os modelos de família que une, ou só pai ou só mãe, tem um pouco mais de desvantagem no sentido de que não tem com quem trocar, muitas vezes, assim, de imediato, uma ideia, né? O que a gente faz agora, né? E tem que resolver sozinho, né? Porque às vezes um está com a cabeça quente, o outro está com a cabeça mais fria, então o que está com a cabeça mais fria resolve e vai seguindo, né? E como um pai que um dia a filha estava indo para a balada e ele disse: muito bem, minha filha, você vai. Você vai, mas eu vou fazer uma oração agora e os anjos do Senhor vão junto com você. Pode ir. Porque nós vamos interceder para os anjos irem junto. Daí, naquela noite, ela chegou cedo, né? E eles poderem se dar conta de que existe também uma dimensão espiritual. Aqui a gente está tratando um pouquinho mais do comportamental, mas existe uma dimensão espiritual. Nós podemos interceder pelos filhos, devemos interceder, né? E dizer: Senhor, cuida deles, aquilo que eu não posso fazer, tu pode. Né? Eu não tenho como protegê-lo todo o tempo. Né? Então, entregar também. E dizer, às vezes: bom, você vai conseguir, eu acho que você vai ter alguma ideia para resolver isso, meu filho. Né? Quando eles começaram a andar, quando a gente lembra dos primeiros passinhos, quando um filho cai, né, bebê, você não olha e fala, diz assim: seu idiota, não sabe andar ainda? Ninguém diz isso. E eles estão aprendendo a andar na vida, às vezes com 1,80 m já, né? Mas estão aprendendo a andar. Então, a gente também ter esta consideração para quem está aprendendo, né? Porque nós ainda não sabemos tudo, também estamos aprendendo. E poder, de vez em quando, ser muito honesto e dizer: olha,
Ok, eu tenho dificuldade de confiar em ti, mas eu posso tentar de novo, depois de já tantas furadas. Né? É honesto um pai dizer isso? Acho que sim. Né? Ok, eu não consigo mesmo. Você não confia, de fato. Acho que eu não estou confiando mesmo. É honesto, eu posso tentar. Né? Então, poder dizer também da sua dificuldade. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Então, muitas vezes eu trabalho com adolescente assim. Né? Não é porque meu pai não deixa isso, porque minha mãe não deixa aquilo, porque eles não deixam. Tá bom. Se você fosse o pai, você fosse a mãe. O que você faria nesse caso? Trazê-los para a realidade. Aí, muitas vezes, começam a rir, né? Acho que eu também não deixava. Pois é. Ou tem alguma outra ideia? Ajudá-los a conversar. Basicamente é isso. Adiante. Quando certos fatos se repetem, acabamos não ligando mais para a gravidade da situação. Tá? Então, acho que isso é importante também. A gente se dá conta de quando está grave, quando precisa ajuda, quando tem que acionar outras instâncias. Né? Também não achar que tudo é normal. A gente poder ver quando está passando do limite, que precisa fazer uma outra intervenção. Sim, às vezes precisa. Tá? Então, adiante. Próximo slide. Muitas vezes eles estão muito confusos, né? Então fica pressionando, né? O que você vai fazer? Já se inscreveu no vestibular? Já escolheu? Ficar pressionando, às vezes não ajuda, porque eles estão confusos. Então faça perguntas abertas, né? Ajude a ver outras possibilidades. Quem sabe eles não querem entrar logo na faculdade, quem sabe precisam de um tempo. Hoje eles vão muito novos para a faculdade. Na verdade, é um absurdo isso. Ter que escolher uma profissão com 15, 16 anos, tem gente terminando muito cedo. Então, às vezes, precisa de um tempo. Né? Não vai perder nada. Ao contrário, vai estar ganhando. Então, assim, a gente poder rever alguns dos nossos conceitos também. Adiante, ajudando-os a ter esperança. Bom, pensar como era na tua casa, contar algumas coisas da sua vida, mesmo que eles dizem isso era no seu tempo, mas poder também compartilhar as tuas dificuldades. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido os próximos slides, que eu até queria falar um pouquinho da questão da sexualidade. Vamos ver o que a gente consegue ainda falar nesse tempinho. Pode passar o próximo? Todos os assuntos podem ser abordados pela igreja, né? Mas as questões de sexualidade estão presentes, obviamente, na nossa vida, e a igreja tem esse papel mais formador, não só informador. Durante muito tempo, as igrejas mantiveram uma postura repressora no que se refere aos assuntos de sexualidade. Posturas normativas, leis, muitas vezes geradas de interpretações assim, muito restritas, podem até modificar o comportamento exterior, mas não transformam o interior. Né? Então, a gente poder pensar também as nossas posturas como famílias, como nós entendemos. Adiante. Hoje, por outro lado, em algumas igrejas parece haver mais omissão do que repressão. Então, a nossa época foi uma época de muita repressão, digamos assim. Pouco se falava, tudo era proibido. E, por outro lado, algumas igrejas hoje foram para o oposto, né? Não se fala mais nada, não se ensina mais nada, e aí cada um faz o que quiser, né? Salve-se quem puder, e o pessoal vai fazendo aquilo que dá. Também não é bom, né? De alguma forma, a gente precisa ter um fórum assim, de debate. As pessoas têm o direito de pensar diferente, a gente não precisa ridicularizar, massacrar, punir, afrontar, mas ajudar a crescer, poder conversar sobre as questões que nos afetam. Adiante. Eu vou passar um pouquinho mais rápido assim. Oi. Tá. Tá. Uhum. Então, vou passar os próximos slides. Pode ir passando para a gente, por favor.
Mais adiante. Pode ir. Então, aqui eu acho que é importante a gente se parar um pouquinho. Famílias suficientemente boas, né? Então, nós vivemos numa sociedade atarefada. Parece que cada vez a gente tem essa dificuldade de se comunicar, né? Mesmo com todas as facilidades de tecnologia, mensagem, celular, videoconferência, a gente falta ainda uma comunicação de qualidade. A resposta não é o uso da melhor tecnologia, mas eu costumo dizer, e não sou a única, esses dias eu vi que tem gente publicando coisas desse conteúdo, o encontro à mesa. Daí eu chego onde eu quero chegar. Nós precisamos, assim, ter momentos onde a gente se encontra. Não é à toa que os grandes momentos de Jesus com os seus discípulos foram à mesa, em volta de uma mesa. Porque a mesa simboliza a mesa do Senhor. E não é só quando nós temos ceia, até porque a nossa ceia é metafórica, a gente não senta em volta da mesa. Mas a ideia é de uma mesa posta por Deus para os seus filhos. Então, assim, qual é a ideia que nos é passada pelo Apocalipse? Uma festa na casa do nosso Pai, onde o Senhor nos espera, com aquela imensa mesa de banquete, e onde nós vamos sentar à volta, todos nós. Então, sentar em volta de uma mesa é extremamente importante, a gente não se dá conta disso. Eu atendi uma vez um casal, eles estavam se separando, e lá pelas tantas ela comentou que eles nunca se sentavam juntos para as refeições. Nunca. E aquilo para mim foi surpreendente. E eu disse, mas por quê? Ela disse, olha, nós fomos criados assim, cada um comia com seu prato na frente da televisão, e não tinha nenhuma comunhão à mesa. E é um exercício, porque assim não é fácil. Eu levo a mesma vida que vocês, Não quer dizer que todo dia a gente vai conseguir, mas de vez em quando a gente tem que conseguir um momento onde a gente senta à mesa todos juntos, um olha para a cara do outro, e poder dizer como foi o seu dia, como é que você está, ou falar de banalidades, mas assim sentar em volta, nós todos, é importante, porque é isso que constitui. Os estudos mostram que adolescentes que sentam com os pais à mesa são menos envolvidos com drogas, menos envolvidos com a lei, têm melhores resultados na escola, em todos os países onde isso foi pesquisado. Em todos. A tradição judaica é uma tradição de mesa. E nós herdamos isso. Só que a gente vai perdendo, e se a gente não se esforça, a gente realmente não põe a mesa. O que é o Shabá para o judeu? A sexta-feira à noite é a melhor toalha, a melhor louça, a melhor comida para a família, não é para visita. É para a família. Então, isso traduz um cuidado dos pais pelos filhos. E eles podem ser convidados a participar. Então, se já são maiores, cada um pode inventar o cardápio, pode ajudar a preparar. Isso une a família. Então, de uma forma prática, é tão simples que chega a ser irritante. Não é? Não tem nada de excepcional. Vocês pensaram que eu ia trazer o pulo do gato? É esse. Em volta da mesa. Não sei se tem mais alguma coisa que eu coloquei lá, mas acho que o básico é isso. Que a gente precisa ter este tempo para si mesmo, de se encontrar. Eu estou realmente convicta, Martim, que o que cura é o encontro. Da gente poder se encontrar como pessoas, e poder estar juntos. Amém? Muito bem. Eu sei que eu filosofei bastante aqui, mas assim, se alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer alguma ressonância, eu também ficaria feliz de escutar. Tem um microfone aqui.
Ainda tem um minutinho? Temos vários. Ali, a Vani. Agora que eu vi que é o meu que está tocando. Talvez, Roseli, pudesse nos colocar a aplicação disso não só para os filhos, mas como no relacionamento conjugal. Qual é a tua posição sobre isso? Só um pouquinho, passa para ela de novo. Assim, exatamente o que tu está querendo abordar? Na comunicação. Vamos dizer, basicamente a comunicação nos traz, né, todo o resto do resolver os conflitos, mas esse exercício de sentar à mesa, de estar juntos, qual é a tua posição sobre isso? Tá. Uma coisa que eu acho importante é que tem gente que pensa assim, que tudo deve ser dito, tudo deve ser esclarecido. Não necessariamente. Eu costumo dizer assim, que quando a gente fala tudo, o casamento acaba. Entenderam? Porque nem sempre tudo precisa ser tão esmiuçado. Por quê? Porque, às vezes, vai ser dito com dureza. Né? Às vezes, a gente simplesmente tem que suportar algumas coisas. Mas o exercício de se escutar, Aveni, eu acho que é o mais importante. E é um exercício que vocês podem fazer. Né? Então, cada um fala um pouco de si, o outro escuta, e depois... Bom, eu entendi que tu me disseste isso e aquilo. Então, é um exercício de comunicação que a gente faz, né? Assim, nos cursos, às vezes, de casais, coisas assim. A comunicação, ela não resolve, obviamente, tudo, mas ela ajuda que a gente passe a conhecer um pouco o outro, porque a gente acha que a gente conhece, mas a gente vive muito a partir das expectativas, como eu disse no início. Então, às vezes eu escuto coisas do tipo assim, mas ele devia saber, ele vive há 20 anos comigo, né? Então, como é que ele vai saber se eu não digo? Não importa se ele vive 20, 30, 40, 50 anos comigo. Entendeu? Eu preciso dizer o que eu quero. Eu preciso dizer o que eu gosto. E não necessariamente o outro vai fazer. Né? A comunicação é importante, mas ela não vai resolver todas as coisas. Tem coisas que é da própria pessoa, tem coisas que vêm da criação. Né? Para quem tem muita dificuldade... Vamos dizer assim, quem tem dificuldade com violência familiar, quem vem de família de pessoas alcoólatras ou abusivas, ou coisas assim, pode ter uma dificuldade maior, estrutural. Mas como o pastor, não sei quem estava no culto ontem, mas o pastor disse assim que a gente não precisa reproduzir as estatísticas familiares, não é? Então, assim, não é porque a minha família toda era assim que eu preciso ser assim. A gente escolhe, né, o jeito de viver. Eu conheço pais que tiveram péssimos pais. E que são excelentes pais. Porque decidiram que queriam ser bons pais. Né? E Deus vai nos dando a graça para isso. Porque é Ele que reescreve a nossa história, a gente vai fazendo essas escolhas. Eu não sei se eu respondi o que tu querias, mas eu penso assim. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Uma dica para nós, assim, Roseli, para chegar na abordagem realmente de nós, pais e mães. Há um tempo atrás, não faz muito, o pai era o caçador, reproduzia bem esse modelo assim, do caçador, do pescador, e a mãe mantinha a casa organizada e cuidava dos filhos. Hoje, nós, aqui na igreja, no nosso convívio social, nós temos todo tipo de situação onde as mulheres hoje têm uma remuneração melhor, têm uma liderança mais, vamos dizer assim, mais sábia, mais ativa. E me parece que os lares estão bastante desorganizados nesse sentido. Assim. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe
Isso à luz da Bíblia. Eu aprendi há poucos anos que o homem é o sacerdote do lar. Eu não sabia disso. E se tu pudesse nos trazer assim a tua posição à luz da Bíblia com relação do papel do homem e o papel da mulher nesse contexto todo que tu falaste dos filhos. Os filhos vão nessa caminhada toda que tu expusesse, mas qual é o papel meu como pai? Qual é o papel da minha esposa como mãe? Essas posições me parece que estão bastante atrapalhadas hoje em dia. Se tu pudesse nos resumir assim uma orientação à luz da Bíblia. A minha inspiração sempre para isso é a mais perfeita comunidade, que é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três vivendo em perfeita harmonia e no mesmo patamar. Né? Então, eu vivo e trabalho no conceito de parceria, não de hierarquia. Né? Então, o conceito de criação divina é um conceito do face a face, de olho no olho. Né? E se o pai, se o homem é o sacerdote do lar, ele tem essa responsabilidade, esse peso maior, mas isso é feito, então, em parceria com a adjutora, né? Que é um conceito de verso e frente, né? E não subalterno, como foi de muitos anos uma exegese pobre, né? E humilhante, né? Que nos foi imposta, mas que não é a única interpretação bíblica. Né? Na verdade, o Gênesis fala de uma criação de parceiros que, com o pecado, se corrompeu. Então, trabalhar nessa parceria exige muito mais, né? Porque exige um respeito mútuo. Né? E entender, eu pelo menos entendo, que essa pré-definição de Deus Pai é aquele que dá sustentação, que orienta, que corrige, que puxa, né? E tem, vamos dizer, dentro da Trindade, essa função do Espírito Santo como aquele que consola, que sopra, né? E que traz também... Então, é uma relação de muita parceria, né? E não uma relação polarizada. Eu acho que, durante muito tempo, as igrejas trabalharam com um conceito polarizado. Né? E isso trouxe muito sofrimento para homens e mulheres. Só uma parte, assim, a questão conceitual de fora do cristianismo, ou quem não tem esse conceito cristão, de que existe uma competição. E não vou dizer que não exista, em muitos lugares existe mesmo, né? Uma competição. E, vamos dizer, são modelos corrompidos, né, Vani? Então, a gente almejar viver mais próximo do que era o sonho de Deus, vamos dizer. Mas nós ainda estamos na nossa condição humana. Agora, eu entendo que, quando existe pai e mãe presente, porque nem sempre, como eu disse, vão estar os dois, né? Quando é possível, eu acho que, muitas vezes, a função mais de corte, e isso a gente aprendeu na psicologia, né, Traude, é a função paterna. É a função do corte, de dizer, chega, né? Agora deu. Aquela função, né, do corte ali é importante, entendeu? E quando, por exemplo, a mãe está sozinha, que são 60% dos lares brasileiros, ou mais, então a mãe tem que fazer as duas coisas. Né? Tem que dar sustentação, tem que dar o corte, né? Tem que dar o carinho, tem que trazer comida para casa. Né? É a realidade de muitas mulheres, e talvez de alguns homens também. Então, obviamente, daí a gente trabalha com essa humanidade corrompida. Mas a ideia, vamos dizer assim, que a gente pode usar como um ideal para ir se aproximando, é uma ideia de parceria, onde ambos trabalham para isso. Claro que eu vou te dizer, né, Martinha, assim, que, se possível, que os homens desenvolvam também um pouco da função materna, de ternura, de dar abraço, beijo, cuidar, né?
e que as mulheres, quando precisa, se tornem também autoridade dentro de casa, e não simplesmente quando teu pai chegar você vai apanhar. Né? Por que o pai sempre tem que bater? Né? Por que tem que ser polarizado? E muitas vezes era assim. Né? Então a mãe não faz nada, passa por cima de tudo, mas ameaça. Quando teu pai chegar, ele vai te bater. Então, às vezes, o pai chegava do serviço, cansado, às 8 horas da noite, ainda tinha que bater no filho que ele não tinha visto o dia inteiro. Né? Uma loucura. Então, por que a mulher não assume também? Se a rebeldia ou se a desobediência foi cometida com ela, ela corrige. Né? Eu acho que isso é assumir a sua própria função dentro dessa parceria. E não penalizar o outro. Eu costumo brincar assim, porque daí o que acontece? Na relação, um fica de bruxa malvada e outro de fada madrinha. Né? Por que tem que ser assim? Vamos repartir um pouco. Né? Então, sim. É poder não desautorizar um ao outro. Sim. Acho que isso seria a função do pai e a função da mãe, numa família. No momento em que uma mãe desautoriza o pai e um pai desautoriza a mãe perante o filho, aí não tem mais nada o que fazer. Aí tem que rever todas essas questões e aí entra a comunicação, né, o diálogo. O que acontece, né, Traude? Que às vezes os pais começam a brigar via filhos. Né? Então, eles não conseguem brigar diretamente, então eles começam a, via filhos... Vai lá no teu pai, vai lá na tua mãe... Diz para o teu pai, diz para a tua mãe, e o filho fica lá de pombo-correio, no meio da briga dos pais. Né? E nisso a criança acaba não tendo um bom exemplo. Sim. Bom, se é para ser o homem daquele jeito, eu não quero ser. Se é para ser uma mulher daquele jeito que não tem valor perante o meu pai, eu também não quero ser. Aí entra uma confusão muito grande na questão da identidade também. Né? Com certeza. Então, assim, evidentemente, todos nós, como casal, vamos ter nossos momentos de crise. Então, vamos tentar resolver entre nós as coisas, né? E esclarecer, como eu disse, aquilo que é inegociável, o mínimo, né? Aquilo que eu não quero abrir mão. Então, mesmo que a gente esteja brigado, a gente precisa esclarecer, vamos dizer, o nosso filho tem que estar a salvo disso. Eu atendi uma vez um garoto de 12 anos, ele dizia para mim assim, eu quero morrer. Meus pais só brigam. Eu quero morrer. Ele dizia claramente. Né, de tão opressivo que era para ele aquilo lá. Então, a gente poder, assim, se dar conta, às vezes, do peso que é para uma criança lidar com brigas que ela não dá conta, que ela não tem como resolver. Né? Por quê? Porque ficava esse conflito, né? Um desautorizando o outro, e a criança no meio, né? Principalmente em casos de separação, é mais evidente, mas não necessariamente só nesses casos. Então, a gente poder se dar conta, se nós estamos fazendo alguma coisa para desautorizar o marido ou a esposa, porque eu quero atingir o marido ou a esposa, via filho. Né? Então... Mais alguma questão? Bem, eu sou de uma geração antiga. Eu vejo de 60 a 70 houve uma transição de costumes, de tudo. Eu vejo que essa nova geração, linda, bonita, inteligente, rebelde, um pouquinho endiabrada, que os pais não estão tendo um pulso de manter com as crianças. Essas crianças, daqui mais uns dias, vão ser superior ao pai e à mãe, eles vão ser superior, eles vão achar melhores. Hoje em dia, eles têm fazendo coisas assim que deixam nós estarrecidos, de fazerem coisas assim. A educação completamente fugiu. Eles não têm mais educação do pai, da avó, da avó, nada. Eles estão vivendo no mundo quase que deles. A mãe de 50 para cá se emancipou mais do lar, deixou mais os filhos. Os pais encolheram as suas mãos sobre a educação dos filhos. E eu pergunto para a senhora, isso é uma nova geração, vai ser
benéfica ou vai ser o caos para o nosso mundo? Obrigado. Acho que já está sendo, não é? E gostaria eu de ter todas as respostas e a capacidade de mudar essas coisas, né? Como eu disse, a gente não pode mudar a realidade do mundo inteiro. No máximo, talvez, eu consiga mudar a minha realidade. Não é? Então, se a gente se esforçar para tentar reunir a família em volta de uma mesa, contar as histórias, né, isso já ajuda muito. A maior parte dos rebeldes que eu vejo realmente são pessoas assim que foram largadas. Eu tenho muitas amigas que são diretoras de escola, elas falam, Roseli, isso aqui é um depósito de criança. Né? Então, estou falando de classe média alta, não estou falando só de gente pobre. Né? Por quê? Porque os pais, de fato, estão muito ocupados, às vezes, com as suas questões. Mas também não é porque sejam maus de carteirinha, mas também estão enganados. E quando a gente consegue, assim, eu entendo que a igreja é uma agência pedagógica, de ensino, de reflexão, de ajudar, né, de vez em quando, a voltar. Não estou dizendo que a gente vai voltar aos modelos antigos, porque isso não é mais possível. Porque estamos vivendo um outro tempo. Mas de ajudar as pessoas a refletir sobre a importância ainda da família como estruturante. Né? Se nós vamos ter sucesso ou não, eu entendo que estamos caminhando para o final dos tempos, literalmente. Né? Mas a gente não precisa, com isso, apressar, nem desestruturar a nossa família. Então, eu vou perder a esperança, porque todo mundo está perdendo a esperança? Não. Eu vou lutar por aquelas pessoas que Deus me confiou. Que eu acho que é isso, mantendo a esperança dentro do nosso pequeno cercadinho, como um tesouro, um patrimônio que Deus nos confiou. Porque a vida daquelas pessoas é nossa responsabilidade até um certo ponto, depois eles fazem as escolhas. Né? E eu entendo que, assim como Deus nos ama e não desiste de nós, mesmo com todas as nossas rebeldias, a gente não desistir de um filho, de uma filha, e continuar intercedendo e investindo na vida deles. Né? É o nosso desafio. Eu, pelo menos, entendo assim. Com todas essas demandas. Não acredito mais que as mulheres vão ficar em casa cozinhando. Né? E nem acredito que isso resolva tudo. Mas, assim, acredito, como eu disse, nessa parceria. Quem chega em casa primeiro vai iniciando a janta, vai pondo a roupa na máquina, né? E vai se ajudando mutuamente. São novos modelos. Né? Sobrevivermos a isso. Certo, gente? Sim, só não dá para deixar o que o Vilmar colocou, é bem importante, assim, né? É que, independente dessa questão aí de parceria, do diálogo, da comunhão, da mesa, me parece que hoje estão faltando regras definidas. Esses contratos que tu falasse, tem muita coisa que vai ficando em aberto. Quem é que manda? Quem é que organiza? Qual é a função de cada um? É isso que eu acho que está muito solto, que o Vilmar está colocando. Porque hoje os pais estão dando procuração para todo mundo. Hoje está tudo terceirizado. Terceiriza para o pastor, terceiriza para o diretor do colégio, terceiriza para o prefeito, terceiriza para o brigadiano. A gente terceiriza para todo mundo. Então, é nesse sentido que o Vilmar está falando, que é realmente complicado, né? Está faltando regras. Quais são as regras? Quem manda na casa? É o filho? Porque eu entendo que tem que haver toda essa parceria, tudo isso, mas tem que haver definição. Sim, com certeza. Da ordem da casa. E hoje o negócio está muito bagunçado, né? É isso que eu acho que quisesse dizer, né, Vilmar? Então, essas regras, elas têm que existir, né? E isso não é, no meu entendimento, abuso de poder. Não, é definição de regras. Qual é o papel de cada um? Me parece que é aí que nós todos estamos sofrendo, né? O negócio está muito bagunçado, está muito solto.
o marido está meio que também terceirizando para a mulher também terceiriza para ele, terceirizam para os de fora e terceiriza para os filhos terceirizam. Então me parece que está faltando esse contrato aí, está mais claro. A exegese a respeito disso, ela define porque assim, essa parceria ela é importantíssima, mas até certo ponto tem que haver quem que faz quem que responde o que perante Deus. Eu acho que é bem interessante assim a gente poder se dar conta de que alguns homens são passivos em função até de uma educação, de uma forma como foram criados, né? É diferente de um homem que é às vezes mais calado. Se eu vou pegar como exemplo, por exemplo, José, pai de Jesus, né? Que é um homem que a gente não encontra na Bíblia fazendo grandes discursos, né? Mas que tinha uma espiritualidade, uma conexão com Deus tão intensa que Deus mandava os anjos conversar com ele. E no momento de retirar a sua família, para que a sua família fosse preservada, né, ele faz esse movimento discretamente, retira a sua família para o Egito e faz a sua função paterna de trazer segurança àquela família e preservar a sua família, né? Sem dizer uma única palavra. Mas ele era autoridade ali. Entenderam? Então, quando eu falo em autoridade, eu não estou supondo aquele que grita mais alto, mas aquele que exerce a sua autoridade sem o abuso de poder. Ele exerce porque ele está lá, ele é cônscio da sua pessoa, da sua autoridade, né? Então, isso também é necessário. A gente poder parar para pensar que, às vezes, o nosso modelo é um modelo machista, né? É diferente de ser uma autoridade do ponto de vista de Deus. Eu não estou falando de machismo. Eu estou falando de homens que sabem quem são e conseguem administrar o seu lar com sabedoria, sem oprimir, né? Mas que têm abertura para falar, para escutar, e conseguem exercer a sua autoridade de uma forma tranquila, né? Vai ter tensão? Claro que vai. Os filhos vão questionar? Claro que vão, né? Mas eu entendo que é nessa, vamos dizer assim, alguém tem que dar a palavra final? Sim. Se há um homem e uma mulher, então eu entendo que é o homem. E essa é a minha posição. Mas eu não posso impor isso para ninguém. É o que eu acho. Mas isso tem que ser conversado a princípio, e não ele decidir e depois comunicar para a mulher. Daí já não é parceria, né? Então, são modelos, e eu respeito, claro, quem pensa diferente. Eu sei que em muitos outros grupos existe uma leitura mais radical, né? Em outros lugares, eu nem estaria falando aqui. Os batistas tradicionais estão quase pegando em armas aí por causa do pastorado feminino, não é? Sendo que ele já existe há mais de não sei quantos anos na nossa convenção. Então, assim, são leituras diferenciadas de um mesmo texto bíblico, né? E, bom, o que eu pretendo, né? Que nós todos nos encontremos no céu. Então, de alguma forma, né, Deus, na sua misericórdia, né, vai nos ajudar nessa caminhada. Quem precisa de mais contenção, vai buscar uma igreja que oferece mais contenção. E quem suporta mais liberdade, vai para uma igreja que dá mais liberdade, né?
Então, assim, as pessoas buscam aquilo que elas suportam e onde elas se sentem bem. E graças a Deus por isso. Né? A gente não precisa ter um único modelo de igreja para todo mundo, porque as pessoas não são iguais. Deus, na sua diversidade, criou pessoas diferentes, que pensam diferentes, que conseguem se amar apesar das diferenças. Né? Eu não concordei sempre com meu marido, nem sempre ele concordou comigo, mas a gente se gosta. E, de vez em quando, eu vou dizer para ele, ok, eu não penso assim, mas você é o pai, ok. Né? Então, a gente poder dizer isso assim, tá bom. Né? São essas vivências que nos enriquecem. Hoje, eu penso assim. De repente, há uns anos atrás, eu não pensava assim. Né? Ok. Moisés. Eu acho que nós estamos vivendo realmente uma crise de liderança, né? Onde o nosso modelo seria aquele, né, do homem, o líder da casa, não somente no abastecimento, mas também na parte espiritual. Né? E isso, ao longo do tempo, foi se perdendo, e acredito muitas vezes que é que os homens têm ficado na sua zona de conforto. Também acho. E pelo fato de a mulher também, economicamente, ela está melhor, em outra condição, e às vezes até ganhando mais do que o marido, e às vezes isso está balizando também quem manda em casa. Uhum. Mas eu acho que o nosso modelo, que não pegando o viés machista, mas eu digo assim que tem que existir uma liderança, embora ela seja compartilhada e respeitosa, né? Mas que se não existisse essa liderança em casa, aí nós vamos ter esses grandes problemas que nós ouvimos bastante sobre adolescente hoje. Né? O adolescente, se ele não ver que tem uma liderança, que essa liderança é respeitosa, então, evidentemente, que ele não tem um norte. E, claro, em muitos casos, quando o homem não assume essa liderança, que eu acho que é aí que nós temos que buscar isso em Deus, que as pessoas assumam, quando ele não assume, evidente, a mulher assume. Mas muitas vezes, eu acredito que a mulher fica cobrando. Uhum. Você não fez, você não tomou uma providência, você não tomou uma posição, então eu tive que fazer, certo? Às vezes ela é natural. O homem fica quietinho, a mulher assume, vai, dá tudo certo. Mas que eu acho que está faltando exatamente é uma liderança. Não que tenha que ser o homem, mas, em princípio, pelaquilo que a gente aprendeu e viveu até agora, o modelo era esse. E eu acho que se perdeu por omissão do homem. Também acho. Porque essa liderança não é só mandar e só trazer as coisas. É também liderar na parte espiritual em casa. Quem é que toma a atitude em casa de ler a Bíblia, de falar, de reunir seus filhos? E essa parte que você colocou da mesa aí é muito importante. E a gente sempre usou isso. E às vezes até na mesa e às vezes até na volta da cama. Reunido, então vamos orar. Reúne todo mundo, ajoelha e vamos orar junto, todo mundo junto. Então, eu acho que tem muita coisa faltando aí nessa liderança que a gente tem que procurar resgatar isso aí. Obrigado. Dá então a tua palavra final sobre o que Moisés comentou e vamos encerrando. Eu agradeço muito assim, as ressonâncias. Eu penso sim também, Moisés. Vamos dizer, eu acho complicado quando a mulher manda. Isso eu vou dizer. Né? Por quê? Porque isso desestabiliza a ela e muitas vezes o lar. As mulheres reclamam para mim que os homens são passivos, né? Muitas reclamam. Mas, por outro lado, muitas também não querem não querem pagar o preço de deixar o homem errar para acertar. Né? Então, eu digo isso muitas vezes. Você deixa, a gente faz um trato com ele e você deixa ele mandar? Né? Porque, às vezes, é mais fácil resolver logo. Exatamente. Então, vamos dizer, a gente não pode generalizar também, né, Moisés? Porque tem tantos modelos que as pessoas trazem de casa que às vezes não se dão conta.
Obviamente, quando eu falo, eu também sou contaminada por um modelo, né? Eu também sou contaminada por um modelo e vivi um modelo, né? Na minha casa, a gente não precisava discutir quem mandava, né? Meu pai era autoridade dentro de casa e estava tranquilo, né? Mas vamos dizer assim, a minha mãe muitas vezes era o poder executivo, né? Ela resolvia as coisas, né? Mas, assim, a última palavra era do meu pai. Então, eu sou contaminada por esse modelo, eu cresci dentro desse modelo. E, embora eu tenha casado com um homem que, assim, muito gentil, muito gente fina, né? A gente diz que ele é pai, né? Pai e mãe junto, assim. Então, mas se tiver uma bronca maior, assim, os filhos sabem que é ele que assume. É um modelo que eu escolhi também. Mas trazendo daí para o Paulo, assim, eu não posso impor esse modelo para todo mundo, entendeu, Paulo? Não posso. Né? Muitas vezes, quando eu converso com mulheres, eu lembro daquele texto bíblico que diz assim, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos. E hoje eu venho vivendo isso, né? De ensinar algumas mais jovens a amar os seus maridos e a respeitar os seus maridos. Porque eu digo para elas, não dá para competir, porque muitas tiveram um pai muito forte, e aí casam com um rapaz que vem dessa nova época, que se encolheu e que tem que aprender a ser pai. Então, eu já estou chegando à conclusão que a igreja tem que dar cursos de paternidade e de papel masculino. Esses dias eu brinquei com o Felipe, eu digo, Felipe, tu tem que dar um cursinho para esses homens, não é possível? Né? Porque, assim, muitos têm dificuldade, porque não aprenderam ou não tiveram pais presentes, né? Que também é uma realidade muito grande. Então, as famílias começam a ter essa dificuldade. Tem um colega meu, o Werner Reuser, lá de Gramado, do Janssen. O Werner dá muito curso nessa área, do papel do homem, de paternidade. Até uma sugestão de vocês convidarem um dia para ele vir falar sobre isso. Porque muitos homens têm dificuldade assim de se achar no seu papel de líder de alguma coisa, porque eles tiveram mães muito fortes. Mães que resolviam tudo, às vezes mães sozinhas, né? Então, é essa a realidade que eles vivem. E as mulheres, sim, reclamam da passividade deles e acabam se frustrando, né? Porque já tem demandas muito grandes. Gente, já são 10 horas, agradeço a paciência de vocês, a abertura e também a troca. E, como eu disse, eu não sou dona da verdade, vim aqui assim também para a gente poder conversar um pouco, mas acho a oportunidade riquíssima, né? Para a gente poder refletir sobre as nossas famílias e dobrar os joelhos e pedir que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que os nossos filhos aprendam a ser bons pais, boas mães, né? E que a gente consiga eventualmente transmitir realmente assim aquilo que é primordial, né? Que é o amor de Deus Pai para seus filhos e filhas, né? Que eu entendo a igreja assim, isso. Muito obrigada. Obrigado, Roseli. Eu não sei se a gente vai resolver os assuntos toda vez que a gente se reúne para falar neles, mas eu tenho certeza que a gente não resolve se a gente não fala neles, né? Então, realmente, muito obrigado. É importante a gente conversar sobre esses assuntos, provocar despertamentos. Certamente aprendemos sempre que esses assuntos são colocados e a gente enfrenta a situação. Eu vou pedir para a Traude é esposa do nosso pastor Marcos, é psicóloga também, é colega da Roseli, e eu pediria para ti, Traude, fazer a nossa oração de encerramento, orar aqui pela nossa palestrante e também por todos nós. Que o Pai do Céu nos dê discernimento para a gente ser melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, né? Filhos. Por favor, Traude. Vamos nos colocar em pé?
Ó Deus amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque podemos tirar esses momentos para compartilhar, para escutar, para aprender. E obrigado pela vida da Roseli, Senhor, que tu possas estar assim abençoando a cada dia, Senhor, que ela tenha mais força, mais ânimo, mais vigor para enfrentar a cada situação que vem pela frente, Senhor. Ó Deus, e que nós, como pais, como mães, possamos assim, dentro do teu orientar, dentro da tua sabedoria, dentro da flexibilidade, Senhor, executarmos os papéis que tu tens nos determinado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não somos homens, mas executamos tarefas e papéis que cabem muitas vezes ao homem, e assim também os homens não são mulheres, mas também executam papéis que são necessários, Pai, para executarem. Isso que é o mais importante, Senhor, que vemos e temos aprendido, Senhor, porque para Ti, Senhor, somos todos iguais. Antigamente, a mulher não tinha muita opção, não tinha muito falar, Senhor. Eu acho que se Tu viesses hoje aqui na terra, nós estaríamos estranhados também, Senhor, porque Tu nos consideras e Tu nos vês como único, e dentro de cada um que temos a possibilidade de fazer aquilo que nos cabe, Senhor, dentro das nossas vivências, dentro das nossas experiências, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Nós temos nos esforçado, Senhor, e sabemos que Tu, Senhor, hás de compensar, hás de fazer aquilo que nós não conseguimos, Pai. E nós possamos assim, ó Deus, colocar os nossos joelhos, Senhor, diante de Ti e Te implorar às vezes, Senhor, quando nós temos falhado, Pai. E colocarmos os nossos filhos diante de Ti, Senhor. E pedirmos que Tu venhas suprir também aquilo que nós não conseguimos realizar, Senhor. E que Tu venhas também, ó Pai, aquietar o nosso coração, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Porque ser pai e ser mãe é um grande desafio, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Estamos encerrando.